Então, como nós falamos, com muita alegria, temos o nosso Dr. Paulo Resiste, que é da Casa de Erasto, lá em Botafogo, que já faz um trabalho doutrinário expressivo, e ele, atendendo ao convite nosso, gentilmente deixou as suas múltiplas ocupações profissionais e doutrinárias para nos atender. Então, vamos envolvê-lo com as nossas melhores vibrações para que ele se sinta na sua casa. Nosso cordial boa noite para todos. Boa noite. É sempre uma alegria e um prazer estar aqui na casa de Eurípides Passavô, revendo algumas fisionomias familiares que nos expressam amor, muito afeto e fraternidade. Obrigado pela presença de vocês. Esperamos poder corresponder na noite de hoje o convite feito pelo nosso amigo Gilberto. O ponto que nós escolhemos é um ponto de contestação e difícil para aqueles que leem o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque esse ponto, que consta na estranha moral do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo da estranha moral, ele nos diz o seguinte: não penseis que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. A espada aí é o Como? A espada aí é o verso Está aqui, está em Mateus. a espada é a Bíblia. Em Mateus, capítulo 10, versículo 34. Mas a espada rola sangue. Vai explicar, eu vou explicar. Bem, se quiser, tem a Bíblia aí também. Não, vai ver, Tá. Então, diz Jesus: não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque vim separar o homem do seu pai, a filha da sua mãe, a nora da sogra, e o homem terá por inimigos aqueles da sua casa. Essa passagem de Jesus, se nós nos adentrarmos a ela, parece que ele propõe a dissolução da família, a dissensão social e, inclusive, a violência e a luta. Como compatibilizar o enviado de Deus, Filho do Homem, aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou aquele que diz: eu e meu Pai somos um? Aquele que diz: bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a terra, porque serão chamados filhos de Deus, ou bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, ou bem-aventurados aqueles que são puros de coração, porque verão a Deus. Com uma frase tão singular:
espada, que é tão somente utilizada por militares, soldados, indivíduos que usam a violência com alguma finalidade. Para entender esse processo, que aparentemente é um processo conflitante dentro da linha doutrinária evangélica de Jesus, e que eu, na minha experiência de palestrante, convivi com tantas criaturas que diziam: esse ponto eu não aceito, Paulo, isso está errado, isso é uma tradução mal feita, eu não aceito isso. Então, frequentemente, esse ponto era rejeitado por tantas pessoas que estavam conosco trabalhando na família espírita. Então, sem entrarmos na interpretação do ponto neste momento, nós temos que trazer alguns assuntos que possam nos dar conceitos e bases didáticas para avançar numa segunda etapa nesse tipo de afirmativa ou de proposição tão contrastante com Jesus, por ele constante nos nossos evangelhos. O que nos chama a atenção, que eu trouxe como referência aqui, um livro que eu publiquei em 2001, Jesus, Pai do Espiritismo Cristão, porque o nosso confrade Gilberto diz: nossa família espírita vive em conflito. É porque ela não entendeu que não há conflito quando nós estamos assentados na moral do Cristo. Os conflitos eles flutuam no lado filosófico da doutrina e no lado fenomênico experimental, onde se estuda o espiritismo experimental, a mediunidade, o perispírito e outros fatos substanciais da prática espírita. Ou então, como nós dissemos, no que toca à filosofia. Porque a filosofia, ela procura em síntese explicar a origem de Deus, na primeira parte, das causas primárias, e avança sobre a existência do homem no seu caminho de felicidade, de dor, no seu próprio destino, o que é comum a outras correntes filosóficas, desde nós diríamos, os filósofos gregos, que sempre se preocuparam com a existência humana ou com as causas primeiras de todas as causas. Porém, o que eles temem, Gilberto, é justamente falar em Jesus. Porque Jesus, para nós, quando nós adotamos a dialética de Jesus, os seus ensinamentos, e sobretudo nós incorporamos esses ensinamentos ao nosso comportamento cotidiano, aos nossos sentimentos, à nossa forma de viver, para eles é uma atitude que eles têm que refletir sobre o aspecto psicológico moral deles. Ora, falar de filosofia, tem curso de filosofia? Tem curso que forma filósofo? Tem curso que forma teólogo? Falar de espiritismo experimental, tem cursos de metapsíquica, ainda do início do século passado, dos anos 20, ou antes da metapsíquica, do hipnotismo, ou depois da metapsíquica para a psicologia, que admite toda uma série de fenômenos paranaturais ou parapsicológicos do sonho, que necessariamente não são indivíduos espíritos, são pesquisadores. Então, a tendência, justamente, dessas pessoas que querem conviver no meio espírita, é fazer uma confusão fundamental com o finalismo e a proposta essencial da doutrina espírita, a sua base é Jesus. Como nós concebemos o espiritismo,
ou como ele foi concebido pelos espíritos da codificação, através do professor Kardec, e sob a direção do Espírito de Verdade, não há espiritismo sem Jesus. Nós temos uma frase de medicina que diz assim, em latim, nulla medicina sin anatomia. Ou seja, não há medicina se não se estuda anatomia. Porque há a corrente da medicina que acha que nós não devemos mais estudar anatomia. Então a frase é muito característica. E nós, parafraseando um pouquinho essa frase, temos que dizer, não há espiritismo sem Jesus. Outro ponto de confusão, já que o Humberto vai dar um pouco de tempo hoje, outro ponto de confusão que se faz é a imprensa leiga que quer abordar o espiritismo. Então essa revista aqui, Galileu, é uma revista dita séria, porque ela veio nos seus primórdios uma tentativa de reproduzir pesquisas científicas sérias. Daí o nome do eminente científico, Galileu. E nesse artigo aqui de dezembro, ela dá a chamada dizendo o seguinte, a nova era do espiritismo. A gente tem que entender um pouco da ignorância. A nova era do espiritismo, como a influência de outras crenças está mudando a cara da doutrina e conquistando cada vez novos adeptos. E essas outras crenças é o rei, esoterismo, é o que se mistura aí e se procura fazer confusão, né? Cristais, enfim, tem direito. Então, esse indivíduo aqui, esse articulista, se ele tirar mais aqui um fato grave, na referência bibliográfica dele, para nós estudamos, ele não tem uma obra do professor Kardec como referência. Quer dizer, se ele fosse defender uma tese, a primeira coisa que nós está reprovado, volta. Você não tem referência bibliográfica, como é que você quer defender uma tese? Então, o mais interessante é que eles, como são ignorantes, confundem espiritualismo com espiritismo. Não para. Allan Kardec, no livro dos Espíritos, ele logo na introdução, ele é claro, como sempre foi claro, didata, como sempre foi didata, um homem eminentemente, nós diríamos, objetivo, conciso, com definições e conceitos rigorosos, como manda o estilo científico, que é um pouco diferente do estilo literário de romance, que é outra coisa. Então, a primeira preocupação do professor é definir o espiritismo. Primeira preocupação. Então, ele diz que até então conhece-se espiritualismo, espiritualistas, porém, como o espiritismo reflui nos ensinamentos dos espíritos, ou seja, o espiritismo é um corpo doutrinário, é um corpo, como doutrina, é um conjunto de ideias, são ideias que se interligam, filosóficas, científicas, experimentais e, finalmente, morais. Então, esses ensinamentos que chegaram através dos espíritos têm que ter uma definição, que é algo inédito até então. Como nós temos aí toda uma sorte de conceitos e definições para a área da informática. A internet, por exemplo, e a eletrônica, os meios eletrônicos, estão obrigando a gente a ter um novo dicionário. Tamanho é o número de vocábulos
e de definições necessárias à boa compreensão dos fenômenos que evoluem na eletrônica e nos fenômenos atualmente das comunicações sem fio. Então, a preocupação do professor foi definir espiritismo. E define espiritismo, espírita, ou que ele chama espiritista, como, nesse texto, um corpo de ideias formado a partir dos ensinamentos dos espíritos. Ou seja, ele não veio do mundo, o espiritismo. Não veio pela mão humana, ele veio pela mão do médium, mas quem orientou a mão do médium foram os espíritos. E ele clareia muito bem isso, diferenciando então o espiritualismo do espiritismo. Ele coloca o espiritualismo como uma concepção oposta ao materialismo. Ora, o materialismo é uma visão filosófica que se restringe à vida atual, à vida presente, que procura viver ao máximo os sentidos em relação ao mundo, à sensualidade, os sentidos, e que não tem uma concepção de vida futura e de alma imortal. É a presentificação dos nossos anseios de felicidade. Isso é o materialismo. E ele também mostra que o espiritualismo, sendo oposto ao materialismo, tem necessariamente que ter a concepção de uma alma imortal, ou seja, a nossa individualidade, o nosso ser inteligente, ele não desaparece com a morte do nosso corpo. Além disso, da imortalidade da alma, a crença numa força superior, que nós concebemos como Deus, a crença na vida futura, obviamente, porque se a alma é imortal, ela, sendo imorredora, ela é atemporal, ela vai vencendo as etapas marcadas pela temporalidade ou pela tridimensionalidade do nosso existir no mundo. Então, o professor mostra que o espiritualismo ele navega no mundo dos espíritos imortais, na concepção da vida futura, na concepção de Deus. Ora, navegar no mundo dos espíritos é comum aos católicos que acreditam que o espírito não morre. Só que o espírito vai para o inferno, o purgatório. Navegar no mundo dos espíritos é acreditar num sistema de penas e absolvições futuras, pós-morte. Isso os protestantes também defendem. Os orientalistas, as religiões hinduístas, os budistas, os lamaístas, os esotéricos, os rosa-cruzes, os teosofistas, os judeus. Então, esse grande universo do espiritualismo, ele abrigando comumente essas concepções fundamentais da alma imortal, de Deus, da vida futura, ele então abriga, eu imaginei isso, que eu ri, desculpa. Ele abriga que o esoterismo, o reiki, os cristais, as pedras, enfim, o que tem direito de achar que os espíritos fazem. Mas nós, embora estejamos no grande universo dos espiritualistas, nós descemos de um planeta espiritual, nessa concepção, nessa ilustração, planeta esse que é o planeta das informações e dos ensinamentos exclusivamente dos espíritos. E por isso nós somos espíritos. Podemos ser, na regra geral, espiritualistas, mas, no particular, nós somos espíritos. Então, quando ele diz que o espiritismo está buscando uma nova era,
ele não entendeu que isso é um problema do espiritualismo. Está buscando novas concepções ou novas formas de tratamento. Porém, dentro da nossa visão espírita, eles têm receio de falar em Jesus, enquanto nós temos o privilégio de adotarmos Jesus, que é um privilégio, porque nós temos a fé raciocinada, que é uma fé baseada em fatos, e não em paixões, sentimentos e convicções aparentes, mas sim em fatos. Porque necessariamente cromoterapia, cristais e reiki preocupam os tradicionalistas. Nós somos tradicionalistas, nós somos ortodoxos, hein? Conservadores, reacionários, aí vai uma série de vocábulos, né? De ordem até política. Então, na realidade, para quem lê isso e não entende a doutrina, acha que vulgarmente o Espiritismo está sofrendo esse processo, quando ele transita muito mais além desses espaços que a ignorância, por falta de conhecimento, o articulista resolve. Mas voltando ao nosso ponto de hoje, que é Jesus, nós entendemos, pois, que sem Jesus nós não teremos a doutrina. Enquanto esses outros não podem tocar em Jesus. Porque se eles tocarem alguma coisa de Jesus, eles vão ter que tocar na pacificidade, na mansetude, na humildade, na busca da justiça. Eles vão tocar no perdão, na misericórdia, na indulgência, na benevolência, na caridade e no amor. Um pouco difícil. Bom ser intelectual. Eu posso ser um gênio, ser intelectual, mas eu ser altruísta, eu ser desprendido, eu perdoar, eu amar os meus inimigos, isso é um pouco difícil. Para melhor afastar a religião desse sistema, que esse problema de religião não combina com a ciência, ou não combina com essas teorias as mais absurdas, e deixar a religião para o pessoal tomar conta da religião. Mas nós tomamos conta da religião, porque nós ao mesmo tempo temos a ciência que nos ampara a religião e temos a filosofia que nos ampara a religião. Nós conseguimos entregar, nós não, os espíritos, mas nós aprendemos. Então, partindo do pressuposto, não, partindo do fato que Jesus é o nosso mestre e guia, e que Jesus é o grande responsável pela implantação da doutrina espírita, 18 séculos após o seu advento, vamos entender um pouquinho a vinculação dessa liderança de Jesus com a nossa doutrina. Vamos começar aqui com esse trabalho que eu tive o ensejo de publicar em 2001, no texto 10 da página 41, e que nos diz o seguinte: o Livro dos Médiuns, capítulo 31, dissertação 9. Vamos ver o que o Livro dos Médiuns, no capítulo 31, dissertação 9, nos diz aqui. Acho que eu pulei 10:41. É exatamente isso. Então, o que o Livro dos Médiuns nos diz aqui? Dissertação 9. A dissertação 9 vocês conhecem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo O Consolador Prometido. Acho que vocês estão
Mas vocês vão ver alguma coisa interessante aqui. E diz o seguinte: venho eu, vosso Salvador e vosso juiz. Venho como outrora aos filhos transviados de Israel. Venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai, o Espiritismo, como outrora, a minha palavra, tem que lembrar que os materialistas, que acima deles reina a imutável verdade. É um texto forte, que como outrora, as minhas palavras, parece que o Espírito está revivendo uma situação de uma época que ele viveu. Outrora, Deus, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e que levanta as ondas. Revelei a doutrina divina, como ceifeiro, atei os feixes, um bem espaço, atei os feixes, um bem espaço na humanidade, disse: vinde a mim, vós todos que sofreis. Ele fez isso. Disse: vinde a mim, vós todos que sofreis. Bem-aventurados os misericordiosos, porque serão alvo da misericórdia. Continua o texto. Mais ingratos, os homens se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai, e se perderam nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer não mais por meio dos profetas, não mais por meio de apóstolos, porém que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe, não socorrais, vós socorrais, e que a voz dos que já não existem ainda se faça ouvir, clamando: orai e crede. O meu Pai, ele não quer mais profetas que clamem as suas verdades. O meu Pai não quer mais apóstolos que clamem as suas verdades. O meu Pai quer que os mortos, que muitos consideram mortos, quer que clamem a verdade, ou seja, os espíritos. Bem, e o ponto vai andando. Espíritas, diz o Nicolas, amai-vos, eis o primeiro ensino, instruí-vos, este é o segundo. Ele não diz mandamento, porque mandamento é um pouquinho diferente de ensino. Mandamento é algo positivo, é uma determinação. Ensino é algo que nós vamos absorver pelo nosso conhecimento, às vezes até pela boa didática do professor, porque tem muita gente que sofre na mão de um mau professor. Eis o meu ensinamento. Todas as verdades se encontram no cristianismo. São de origem humana os erros que dele se enraizaram. Eis-me de além túmulo, que julgueis o nada, vos clamam vozes. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sejam os vencedores da impiedade. Bem,
Para quem entende um pouco desse texto, nós vemos que o texto, vamos avançar um pouquinho, ele se refere a um ser que viveu no passado e que deu esse discurso, porque na sua época havia os profetas, na sua época havia o apóstolo, mas ele pregava a piedade e a verdade numa representação plena da vontade de Deus. Quando o professor Kardec recebeu essa mensagem na Sociedade Espírita de Paris, ele tremeu. E deu essa nota aqui nos Evangelhos, no livro dos Evangelhos. Nota: essa comunicação obtida por um dos melhores médicos da Sociedade Espírita de Paris, ele já diz que é um dos melhores médicos, mais confia, foi assinada com um nome que o respeito não nos permite reproduzir, senão, sob todas as reservas, tão grande seria o insípido favor da sua autenticidade e porque dele se há muitas vezes abusado demais em comunicações evidentemente apócrifas. Esses de que ele possa manifestar-se, esse nome é o de Jesus de Nazaré. Então, esse melhor médico, o professor Kardec, médico confiado, ele assina essa mensagem que vai na Sociedade Jesus de Nazaré. Porque pode ter muito Jesus aí circulando, mas esse não é de Nazaré. É Nazaré. Aí o professor, ele, que é o bom senso encarnado, ele hesita em publicar essa mensagem com esse texto, com essa assinatura. De modo algum duvidando de que ele possa manifestar-se. É óbvio, ninguém de nós vê. Os espíritos estão aí. Mas se os espíritos verdadeiramente superiores não o fazem, senão em circunstâncias excepcionais, a razão nos inibe de acreditar que o Espírito, por excelência, puro, responda à chamada do primeiro que apareça. Em todo caso, havia profanação no se lhe atribuir uma linguagem indigna dele, coisa que a linguagem não é indigna. Como já dissemos, quanto mais elevados são os espíritos na hierarquia, tanto mais desconfiança devem os seus nomes ser acolhidos nos ditados. Fora mister ser dotados bem grandes doses de orgulho para poder alguém vangloriar-se de ter o privilégio das comunicações por ele dadas e considerar-se digno de com eles confabular. Na comunicação acima, apenas uma coisa reconhecemos: é a superioridade incontestável da linguagem e das ideias, deixando que cada um julgue para si mesmo as aquele de quem ela traz. O nome não a renegaria. Então, o professor Kardec, ele prudentemente, ele não quer autenticar essa mensagem, porque ele se sente inseguro. E, obviamente, haveria desdobramentos para o Espiritismo, dizendo que o Espiritismo teria recebido a mensagem de Jesus, e nós sabemos o que acontece. É uma coisa terrível, não só a oposição, como também o fanatismo daqueles que acham que Jesus apareceu ali e acolá e deu aquele milagre. Então ele prefere ser prudente. Porém, essa mensagem, essa mesma mensagem aqui, do livro dos Médiuns, ela aparece depois no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. É o mesmo texto, só que eu estou com livros diferentes, fontes diferentes.
Isso aqui é a fonte do livro da Bíblia. Esse aqui é do Leão Denis. Mas nessa mensagem, que é ipsis literis, sua introdução, o professor Kardec assina com o espírito de verdade. Então, nós ficamos numa situação, quando fomos publicar e pesquisar nesse livro, afinal, se é o Espírito da verdade aqui, se é Jesus ali, ou se Jesus é o Espírito de verdade. O Espírito de verdade não pode ser Jesus, mas Jesus pode ser o Espírito de verdade. Então, a partir desses fatos, nós fomos fazendo uma pesquisa, encontramos alguns outros indícios muito importantes, como, por exemplo, o texto 12 que nós assinalamos e cuja fonte é o Evangelho segundo o Espiritismo. Página 57, edição da Fé. Eis, pois, entre parênteses, o Espiritismo, obra do Cristo, que preside, conforme e igualmente anunciou a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Então, sinaliza o Espiritismo como obra de Jesus. Uma segunda fonte ainda, o livro A Gênese, página 33, edição de 67. Ora, como é o Espírito de verdade que preside o grande movimento de regeneração, vocês sabem que nós estamos nas provas de expiação, não é isso? Estamos mergulhados num planeta de prova e expiação, mas nós vamos transitar no planeta aonde nós poderemos regenerar. É um planeta de regeneração, que é a proposta primária do Espiritismo. Ora, como o Espírito é o Espírito da verdade, de verdade, que preside o grande movimento de regeneração, a promessa da sua vinda se acha por essa forma cumprida, porque de fato ele é o verdadeiro Consolador. Aí, quem gosta de Bíblia vai ler de João, se não me falha a memória, 14, Consolador, versículo 14, o Consolador prometido. É? 17, né? Aqui há uns comentários a ser feitos que dizem o seguinte: Allan Kardec identifica o verdadeiro responsável pelo movimento de regeneração planetária. No Evangelho segundo o Espiritismo, dá o nome de Cristo, Jesus. Na Gênese, chamam-o de Espírito de verdade. Dois nomes diferentes para uma única e superior, exclusiva missão messiânica. Porque nós não podemos ter dois espíritos superiores de níveis absolutamente superiores iguais. Um terá que ser necessariamente superior e o outro terá que necessariamente ser o seu subordinado imediato do ponto de vista moral. E continua aqui o texto 14, que o Gilberto vai gostar. É uma fonte que é a Revista Espírita, publicada pela Edicial, Revista Espírita, que a FEB publicou bastante atrasada, aliás, atrasou 100 e poucos anos. Eu tenho ali um documento do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, de 1890 e pouco, que ele compra os direitos de reprodução junto à Federação Espírita de Paris, não sei quem era, de reprodução de todas as obras do Kardec, inclusive da Revista Espírita. E não publicou. Não publicou, vocês sabem por que, até me desculpa,
hoje são outros dirigentes, mas aqueles do passado sabiam que tinham referências que Allan Kardec colocava sobre o Rustem e que não era agrado da 2/3 da diretoria da FEB na época. 100 anos. Mas a minha fonte veio antes, com um herói do espiritismo, que é o Herculano Pires. E Herculano Pires, quer dizer, que foi o tradutor, diz o seguinte, nessa citação da Revista Espírita: o Espírito de verdade, nosso bem-amado Mestre, Epístola de Erasto aos Espíritas Lionenses. Nosso bem-amado Mestre. Ora, nós só conhecemos o Mestre Lio. O Espírito de verdade, nosso bem-amado Mestre, numa viagem que Erasto, de uma psicografia, durante uma viagem do professor Kardec, ele recebe, né, em Lyon. Segundo ainda, em 1861, Espírito de verdade, mestre de todos nós, primeira epístola de Erasto aos Espíritos de Bordeaux. E o professor foi a Lyon, foi a Bordeaux, foi a São, em 1862, ele tinha uma série de viagens. Ele transcrevia essas viagens e as mensagens da Revista Espírita. Outra fonte, obras póstumas. Obras póstumas. Acaba a tua obra e conta com a proteção do teu guia, guia de todos nós. Isso é um médico que passou isso para o professor Kardec. Ele guardou na gaveta e só foi publicado em 1890, depois do seu falecimento. Acaba a tua obra e conta com a proteção do teu guia, guia de todos nós. Conta conosco, conta sobretudo com a grande alma doméstica de todos nós, que te protege de modo muito particular. Comunicação de espírito familiar, Allan Kardec, e a fonte aqui é da Federação Espírita. Agora tem uma que eu deixei no final, que o Gilberto vai gostar. É do André Luiz, pela mão de Chico Xavier. Diz o seguinte, André Luiz, nos livros Missionários da Luz, 21ª edição, Federação Espírita, 1988, 2 pontos, página 99. Por que audácia incompreensível imaginais a realização de sublime sem vos afeiçoardes ao Espírito de verdade? Que audácia! Se imaginar a realização sem afeiçoar-se, sem se identificar, sem amar, sem praticar, sem, como dizer, viver o Espírito de verdade, que é o próprio Senhor. Que é o próprio Senhor. Palavras do instrutor Alexandre. Olha, Erasto fala, já não é mais o grupamento daqueles espíritos que nós regularmente trabalhamos, os evangélicos da gente, são outros. Erasto falando isso, e anos após, Alexandre, o instrutor de André Luiz, diz: como é que você quer ser espírita se você não se afeiçoa a Jesus? Que audácia! Bom, os comentários que chegam são muito claros. Erasto chama o Espírito de verdade nosso bem-amado mestre, e mestre de todos, identificando-o por essa qualificação superior como mestre maior, Jesus. Allan
Kardec recebe o espírito familiar e a informação do ser, do seu guia, o de todos, o seu guia, é o de todos. Eu tenho meu anjo de guarda, Gilberto tem um anjo de guarda, cada um de nós temos um anjo de guarda, mas o anjo de guarda de todos nós, guia de todos nós, é alguma coisa comum, claro. E se é de todos nós, é superior a todos os dias de todos nós. E o mestre de todos os nós, Alexandre, instrutor espiritual, diz através de André Luiz ser o Espírito de verdade, o próprio Senhor Jesus. Não paira dúvida entre Erasto, Allan Kardec e André Luiz ser o Espírito de verdade, Jesus. Bom, é um assunto para debate. Acho que foi colocado. E tem referência, tem pesquisa. Bem, a partir desse fato, nós vamos verificar o que acontece com o professor Kardec às vésperas da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque, pessoal, o primeiro livro versando sobre Jesus é o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso que eu queria que vocês entendessem. Quer dizer, o livro dos Espíritos tem aspectos religiosos e morais, como, por exemplo, das penas e absoluções, penas terrestres, penas da vida futura, tem sempre aspectos morais. O livro dos médicos tem aspectos experimentais. Mas o primeiro livro que penetra dentro daquele racionalismo francês, que é daquela linha cartesiana francesa, quebrando esse rigor metodológico francês, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Coisa que vai deixar o professor muito mal, e vai gerar uma grande cisão dentro da Sociedade Espírita de Paris. Como já houve aqui no Brasil, havia no final do século XIX, nos anos 1890, por aí, que tinha um grupo espíritas que se chamavam filósofos e tinha um grupo que se chamava religiosos. Viviam em briga. O doutor Bezerra era dos religiosos. Então, havia cisão constante, porque alguns adotavam só o espiritismo como filosofia e alguma coisa de ciência, e outros adotavam o espiritismo como religião, aí chamavam o doutor Bezerra de padre, de católico, de herético. O doutor Bezerra sofreu muito até unificar. Isso está muito bem descrito na própria história da Federação Espírita Brasileira. Então, quando Allan Kardec vai publicar o Evangelho segundo o Espiritismo, o nome que ele dá não é o Evangelho segundo o Espiritismo, para a primeira edição. É imitação do Evangelho. Só em 1864, depois de fazer alterações, ampliações e acréscimo, é que na terceira edição, e já na segunda já está o Evangelho segundo o Espiritismo, mas a terceira edição é a definitiva. Tem 3 edições aqui. Mas o primeiro nome é Imitação do Evangelho. Então, esse livro é publicado em 1864, mas em agosto de 1863, ele está indo para uma cidade chamada Seville e se consulta com a médium, e diz o seguinte: a ninguém comunicar a eu o objeto da obra em que estava trabalhando. Guardei tanto segredo acerca do título que lhe dei, que o próprio editor, o senhor Didier, só veio a saber dele quando foi imprimido.
Nem a mulher dele sabia, amigo dele, que ele estava escrevendo esse trabalho. Era total sigilo. Mais tarde, porém, devido à sua observação do senhor Didier e de outros, foi substituído por este, o Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, após as reflexões contidas nas comunicações seguintes, não podia ser o resultado de ideia preconcebida do médico. Então, ele vai mostrar que todo esse processo aqui, desse trabalho, foi um trabalho de grande assistência espiritual. Talvez nós possamos achar, quem estuda um pouco, que aqui é o núcleo do Espiritismo. Aqui está o núcleo. Todo mundo na casa espírita tem que ser evangelizado. Não há como não ser evangelizado. É o núcleo. Daí a necessidade dos espíritos produzirem esse esforço. E disse o seguinte, aí um professor pergunta: que pensais da nova obra em que atualmente trabalha? Pergunta ao espírito comunicante via médium. Resposta: esse livro de doutrina terá influência considerável. Tu atacas as questões capitais e não somente do mundo religioso, encontrará neles as máximas que lhes serão necessárias, mas a vida, e não somente o mundo religioso, encontrará neles as máximas que lhes serão necessárias, mas a vida prática das nações obterá excelentes instruções. Não são nações, aqui tem um erro, é noções. Desculpa, erro de digitação. Fizeste bem em tratar de questões da alta moral prática, sob o ponto de vista de interesse geral, de interesses sociais e de religiosos. Porque a religião ela tem um desdobramento moral. Um desdobramento moral, o conceito dela, da moral, quer dizer, o Cristo tem uma moral, os islâmicos têm uma moral, cada um tem a sua moral. Nessa moral do Cristo, essa moral vai levar o quê? A uma ética, que é o comportamento. A moral gera ética. Tem ética na medicina, ética entre advogados, tem os códigos de éticas aí normatizando a conduta de muitos profissionais liberais. Então, a moral do Cristo terá um desdobramento ético, e esse desdobramento ético alcançará uma relação social. As relações na sociedade. Entre pais, mães, família, etc., patrão, subordinado, tudo que há dentro da sociedade, distribuição de bens, de riqueza, porque no fundo Jesus propunha essa moral, mas de aplicações de uma modificação social. Aí vai abranger a sociologia, vai abranger a psicologia, vai abranger e outras áreas de ciências humanas, vai abranger o direito, dar a César o que é de César, o que é Deus, o que é de Deus. Então é uma abrangência social que o Espírito coloca com muita precisão. E continua. A dúvida precisa ser destruída. A Terra e a sua população civilizada estão preparadas. Há longo tempo, os teus amigos do espaço o têm rodeado. Lança, pois, a semente e te confiamos, porque é tempo de fazer a Terra gravitar na ordem radiante das esferas, para sair da penumbra e do nevoeiro que obscurece a inteligência. É o salto que nós temos que dar, em que o bem deverá prevalecer sobre o mal. No mundo de hoje, o mal prevalece sobre o bem. Daí as expiações são os efeitos dessa prevalência, os sofrimentos, as dores, os sacrifícios que nós vivemos. Acaba a tua obra, conta com a proteção do teu guia, guia de todos nós.
Francisco. E com um concurso derrotado dos mais fiéis espíritos. Esses não são os filhos de todos nós. Esses são os mais fiéis espíritos. Lacordaire, Jean-Jacques Rousseau, Curadar, e vai andando. Paulo, São Paulo, etc. Pessoas como São Luís, Erasmo, aí vai andando pela comunidade espírita. Que dirá dela o clero? Que dirá o clero dessa obra? Porque o professor estava preocupado com o clero. Você sabe que a França, no século XIX, 1800 e pouco, além de ter uma transição do poder imperial, que havia já sido dado golpe por Napoleão Bonaparte, restabelecendo o Império francês, a realeza era Luís Filipe, se não me engano, o rei, o Napoleão, era Napoleão II, o Luís Filipe, era a realeza. E realeza chama o quê? Clero. Clero. Tem que ter clero do lado da realeza. Porque como é que nós vamos sagrar um rei e botar a coroa dele? É pedir a Deus por ele. Quem quer? A realeza. Então me liga o Estado, nesse Estado, o clero é a religião oficial do Estado, impõe as normas reais e cria dois poderes: o poder civil e o poder clerical, e amarra o povo. Está amarrado. Então, o nosso professor está preocupado. Que dirá dele o clero? Clamará heresia, porque ataca as penas eternas e outros pontos sobre os quais apoia o seu crédito e influência. Clamará tanto mais, quanto mais se sentir ferido, do que pela publicação do Livro dos Espíritos, cujos principais dados ele pode, em rigor, aceitar. Agora, porém, vai entrar numa nova senda, pela qual o clero não poderá acompanhar. O Livro dos Espíritos, como filosofia, o clero até leva, sem grande influência, embora fale de reencarnação, que é um ponto que o clero está defendendo, da reencarnação. Mas, quando Allan Kardec começa a mostrar as interpretações de Jesus e se simboliza com as ferramentas filosóficas e da pesquisa espírita, a coisa começa a ficar difícil para impor o fanatismo, o poder, a ameaça, a culpa, o inferno e tudo aquilo que vai até a eternidade, de acordo com essas coisas. A reprovação enérgica, a excomunhão, torna-se oficial. E os espíritos serão como os judeus dos pagãos, excomungados pela igreja romana. Em compensação, verão crescer o seu número na medida dessas perseguições, principalmente vendo-se o clero acusar de demoníaca uma doutrina, cuja moralidade brilhará como um raio de luz do sol com a publicação do teu novo livro e dos que te seguirem. Aproxima-se a hora que deverás abertamente declarar o que é o Espiritismo. O que é o Espiritismo? Já tinha publicado, vocês têm que me acompanhar. Quem tiver dormindo, dá uma balançada. É o tal do sono inimigo, né? Vocês têm que me acompanhar até a publicação do Livro dos Espíritos e a publicação do Livro dos Médiuns em 1861, um é 1857, o outro é 1861, a coisa não estava definida ainda, não estava consolidada. Mas agora, como o Espiritismo mostra a seu finalismo, o seu aspecto eminentemente cristão, aí sim, aí mexe. Aí mexe. Declarar o que é o Espiritismo e mostrar a todos
onde está a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo? Aonde está a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo? A verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo está no próprio Cristo, que é a doutrina eterna. Por isso não pode haver nova era numa coisa que é eterna, infinita, temporal, porque a moral de Deus não se transforma. E a moral do Cristo é a expressão da moral de Deus. Então, a partir disso, dessa consolidação, deverás proclamar o Espiritismo como uma única tradição verdadeiramente cristã. Pode? Verdadeiramente cristã. Escolhendo-te, conheciam os espíritos a solidez das tuas convicções, e que a tua fé, como um muro de aço, resistiria a todos os ataques. Entretanto, amigo, se a tua coragem não fragilou ao peso da árdua tarefa, saiba que até hoje só comestes o pão alto, e que agora vão começar as dificuldades. Agora ele vai comer o pão amargo. Agora é o cálice dele. É o cálice. Sim, caro mestre, diz o Espírito, o professor, aparelha-se a grande batalha, o fanatismo e a intolerância. E depois ele diz o materialismo também. Fanatismo, intolerância do clero e materialismo dos materialistas. Eles vão se conjugar, vão se associar para pegar o Espiritismo. Irritados pelo êxito da tua propaganda, vão atirar contra ti e contra os teus armas envenenadas. Prepara-te para a luta. Tenho confiança em ti, como tens em nós, porque a tua fé é das que transportam as montanhas e fazem caminhar a tua obra, fazem caminhar por cima da água. Coragem, pois, que a tua obra se complete. Conte conosco, principalmente com o grande espírito do mestre, de todos, grande espírito mestre de todos, que te protege de maneira muito particular. Aqui o professor, não sei se eu estou me estendendo, mas isso eu tenho que estender. Ele faz um outro comentário em setembro, isso foi em agosto. Ele disse o seguinte: havia solicitado uma comunicação pedindo que fosse enviada para o meu retiro em Santa Adresse. E veio essa comunicação em Rio de Paris, bem distante dele. E essa comunicação, que eu não vou poder estender por causa da hora, ela apenas reforça tudo isso, mostrando que o médico que deu essa mensagem para ele, em Santo André, e o médico que deu outra mensagem em Paris, ambas as mensagens eram do mesmo caráter. Sobretudo porque ele não tinha verbalizado a intenção de publicar o livro, nem a sua própria mulher, e nem o seu próprio editor. O editor não sabia nada nesse livro. Então, nós estamos chegando ao final, à conclusão. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Toda a luta nossa é uma luta fundamentalmente ideológica. Ideológica na medida que nós temos um grupamento de ideias inteligentes que se conjugam dentro de um pensamento, de um raciocínio, buscam uma razão, uma lógica e tem um finalismo. Esse é o processo ideológico. E desse finalismo, ele tem uma modificação e efeitos exteriores.
Então, nós temos uma ideologia comunista. O processo ideológico comunista é construído para produzir uma modificação na distribuição de riqueza e formar o proletariado como o único proprietário das riquezas através das comunas. É uma ideia. Temos ideias econômicas, temos as ideias da concorrência natural do mercado. O Estado não intervém no mercado. É o que ele chamava invisible hand, mão invisível. Quer dizer, a demanda vai competir com a oferta e vai chegar ao equilíbrio do mercado. Mas isso não acontece. Temos a estatização da economia. Então, temos muitas ideologias. Mas todas as ideologias, meus amados amigos e minhas amigas, elas têm uma proposta, de uma certa forma, revolucionária, se nós podemos assim entender, no sentido de modificar, às vezes, radicalmente um sistema vigente. A própria ideologia de Jesus, modificando toda a estrutura clerical do grande templo de Jerusalém, do sinédrio, da liderança dos rabinatos, mostrando que podia se deixar de lado as oferendas de pombos, de bois cevados, de ovelhas, de pássaros, de rituais de culto, derribando aqueles cambistas que estavam no pátio de Jerusalém. Era uma proposta revolucionária do ponto de vista econômico de poder, porque o clero judaico não poderia aceitar Jesus porque perderia o poder. Mas Jesus não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado com a eternidade da sua mensagem, que ia vencer 18 séculos até aparecer através dos Filhos. Então, se nós entendemos todo o processo nosso, isso que vocês têm que entender é um processo ideológico, a partir do momento que Jesus propõe uma nova ideologia, vocês acham que os conservadores, que os corruptos, que os mercenários, que aqueles que vendem e negociam as bênçãos de Deus, negociam os favores de um loteamento lá no céu, poderão aceitar passivamente a entrada dessa ideologia? Jamais. Jamais. Então, como todo o processo de Jesus está calcado nessa modificação da nossa moral, porque ele não se atém à política do mundo, ele diz: dai a César o que é de César. Aqui, Roberto leu, Jesus não estava preocupado com o mundo. O mundo é temporário. Ele estava preocupado com a grande modificação moral que ele traria e que se eternizaria. Então, a partir disso, nós entendemos que o pai vai ficar com o filho, que se o filho for, toda hora a gente escuta isso, né? Olha, eu estou namorando uma pessoa, mas sou espírita. Mas o meu namorado é evangélico, como é que eu faço? Toda hora eu escuto isso. Eu estou namorando um sujeito que é judeu. E eu sou católico. Como é que eu vou? Os pais dele não querem que eu case, não. Porque os judeus têm que mais ou menos manter a tradição, mas eu posso até me converter ao judaísmo. É o processo teológico. É o fundamento. Então, a partir disso, nós entendemos que não haveria como não haver a dissensão, a luta, a oposição, a resistência que alcançou o seu ápice no ciclo romano e se estendeu por 400 anos da chamada Santa Inquisição, perseguindo de todas as formas, através de todos os flagelos possíveis, inclusive da morte, todos aqueles que, de acordo com o auto de fé que a Santa Inquisição fazia, que era o tal do julgamento, o auto de fé, o indivíduo discordasse ou fosse
denunciavam como práticas que o clero chamaria de heréticas, que no nosso entendimento não eram condizentes à estruturação e à preservação do poder. Bem, talvez fica claro, mais ou menos, ou fica claro o que nós poderíamos dizer. Jesus veio trazer a paz. Mas o processo teológico, os seus efeitos, gerado por Jesus, veio trazer dissensão. Coube ao Espiritismo, 18 séculos após, restabelecer a verdade evangélica e as interpretações efetivamente consentâneas ao que Jesus propôs. Porque como Jesus falava com parábolas, a coisa era muito vasta. Cada um interpretava da sua forma. É igual a escola psicanalítica. A escola freudiana interpreta de um jeito. A escola lacaniana de outro jeito. A escola freudiana de outro jeito. A escola comportamental behaviorista de outro jeito. De acordo com a escola, são símbolos que estão inconscientes, cada um vai interpretar aquele símbolo de acordo com a escola doutrinária que segue, de ordem psicológica ou psicanalítica. Como Jesus, dentro dessa multidão de escolas, e por isso que foi gravado isso aqui num cofre, que é o cofre das parábolas, das linguagens figuradas, as chamadas metáforas, houve alguém abrir esse cofre. Porque até então o povo não estava preparado para entender o que é reencarnação, o que é lei da causa e efeito na sua época. O que é perdão? Como é que o romano entendeu o que é perdão? Se toda a autoridade dele era baseada na violência e na força. Houve o Espiritismo reviver o cristianismo na sua essencialidade. E é por isso, finalmente, que São Paulo, no capítulo Fora da Caridade, não há salvação, ele diz, porque em realidade, todo aquele que pratica a caridade é um espírito ou um cristão, independente da seita que professa. E o Espiritismo eleva como o finalismo maior, o amor ao próximo, e a expressão prática do amor ao próximo é a caridade. Então nós entendemos aqui que nós não somos da espada. Nós não somos. Mas nós não vamos deixar as coisas acontecerem sem nós defendermos a nossa doutrina. Bem-aventurados sequiosos de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados aqueles que foram perseguidos pelo meu nome, porque eles receberão o seu galardão. Em termos de doutrina espírita, em termos de defesa da essencialidade dessa doutrina, que é o Jesus redividido através da interpretação, nós não abriremos mão em nenhuma circunstância para fazer qualquer tipo de concessão. A única concessão que nós podemos fazer, que não é uma concessão, é um dever, é perdoar o próximo. Era isso, e eu agradeço a todos vocês.